Existem algumas variáveis que são variáveis especiais. Uma delas a gente já viu, que é a variável ANS. Eu posso usar essa variável ANS como nome do meu programa? Posso usar novamente. Então, se eu vier aqui e colocar aqui ANS igual a 3, por exemplo, ele vai lá e criou a variável ANS igual a 3. Qual que é o problema disso? Se eu vier aqui agora e fizer 3 mais 5, ele vai falar de novo que a minha variável ANS é igual a 8. Então, ele alterou o valor dessa variável. Então, as variáveis especiais do Octave, eu posso utilizá-las com o mesmo nome do meu programa? Posso. O problema é que eu perco a referência da variável, então por isso é melhor que a gente não utilize. É muito mais aconselhável que você não tenha uma variável chamada ANS, por exemplo. Existem outras variáveis como a pi, EPS, inf, nan, nargin, nargout. Então essas variáveis é interessante que a gente não tenha variáveis com esse nome no nosso programa. O pi, a gente é o bom e velho pi, não é isso? A variável EPS é o número tal que quando adicionado a 1, ele gera um número maior do que 1, então, ou seja, é o menor número maior do que 1 que a gente consegue com a precisão do computador. Então, se eu vier aqui, ver 1 mais EPS, isso aqui é o 1, mas não é o 1000. Se a gente colocasse, se tivesse aqui um número muito grande de zeros depois da vírgula, a gente ia ver 1. Então, por exemplo, se eu fizer aqui 1 menos, sei lá, 1 mais EPS, por exemplo. 1 mais EPS, por exemplo. Então, 1 mais EPS. Então, se eu faço isso aqui, então ele deu 2.22204 vezes 10 a menos 16. Esse aí é o menor número que a gente consegue maior do que 1. A gente utiliza muito essa variável EPS nos nossos programas quando o autor pede para usar a precisão do computador. Alguns programas do livro texto aí que a gente utiliza vai pedir para a gente utilizar a precisão do computador. Sempre que a gente quiser usar a precisão do computador, nós vamos utilizar a variável EPS. Existem duas variáveis aqui importantes, que é o nargin e o nargout, que é o número de argumentos de entrada de uma função. E o nargout é o número de argumentos de saída de uma função. Existem aí alguns caracteres